Olá pessoal, hoje gostaria de vos falar sobre um tema relacionado com alimentação e exercício físico. Hoje não tive treino, foi um dia de descanso. O dia de descanso também é muito importante para a recuperação, não só a recuperação da corrida, mas também ela de trabalho. Também é necessário o descanso para encarar mais uma semana que se antevê de veras agitada. Mas, acima de tudo, estou a fazer este vídeo para vos dar, ou transmitir neste caso, o meu conhecimento, não como uma pessoa especializada no assunto. E aquilo que eu vou falar, o tema que eu vou falar é sobre a alimentação e sobre o exercício físico, da forma como eles estão ou não interligados. Vou-vos falar, tal como vos disse, de uma forma muito explícita, de uma forma muito direta, de uma forma de fácil compreensão, para que, de certa forma, não aconteça como está a acontecer nas redes sociais, em que se fala sobre perda de peso como se fosse trocar umas meias de um momento para o outro. Isso não acontece tão facilmente, ou pelo menos não se perde peso de uma forma saudável de um momento para o outro. Eu estou-vos a falar isto como uma pessoa que já pesou mais de 90 quilos, uma pessoa que tinha péssimos hábitos alimentares, mas não me vou repetir. Aproveito para subscreverem o canal caso gostem deste tipo de conteúdo, que façam like se gostarem deste vídeo e dos outros vídeos, para que também de certa forma o YouTube perceba, ou a inteligência artificial e o algoritmo do próprio YouTube perceba que este tipo de conteúdo é de valor e pode acrescentar valor a outras pessoas que realmente gostem e precisem deste tipo de conteúdo. Então, isto para vos dizer que a base daquilo que é a perda de peso é a alimentação. E acima de tudo, para além disso, a alimentação é a base para uma vida saudável. E quando falo de uma vida saudável, é ingerir alimentos saudáveis, com qualidade, porque nós seres humanos, somos o reflexo dos nossos hábitos. O nosso corpo transmite aquilo que são os nossos hábitos. Eu não tinha esta noção há cerca de 15 anos atrás, porque tal como vos disse, já cheguei a pesar mais de 90 quilos, e o nosso corpo transmite aquilo que são os nossos hábitos, neste caso, aquilo que é a nossa alimentação. Eu hoje considero-me uma pessoa super saudável, faço a ingestão de um doce por semana, não como gordura, ou pelo menos não faço comer com gorduras, guisados, que é mais à base de grelhados e cozidos do que propriamente guisados. E quando faço um guisado, é um guisado dito natural. Mas isto para vos dizer que as nossas escolhas são aquilo que é o reflexo do nosso corpo. Então, eu vou começar por um princípio que é aquilo que é o metabolismo basal. O que é? Eu vou-vos explicar o que é o metabolismo basal. O metabolismo basal nada mais é do que as calorias que são necessárias, que são queimadas para manter o teu corpo vivo. Ou seja, são as calorias que são necessárias e queimadas para manter os órgãos, principalmente vitais, ativos, como é o caso do coração, pâncreas, fígado, rins, intestinos e por aí fora. Por isso, para manter o ser humano vivo,
o ser humano, o organismo queima calorias. A esse tipo de fenómeno chama-se metabolismo basal. E agora, colocando um exemplo, tens um metabolismo basal de uma pessoa que gasta 1500 calorias. Atenção que este valor varia de pessoa para pessoa, porque depois é influenciado por vários fatores, nomeadamente se a pessoa se é ativa, se é sedentária, se pratica exercício físico. O exercício físico, se é de alta intensidade, baixa intensidade, tem a ver também com a durabilidade do próprio exercício físico, por isso é determinado por diversos fatores. E este número de calorias, o metabolismo basal, é calculado por um exame. Um exame esse que é um exame específico e que calcula o teu metabolismo basal. Mas deixamos isso para esse tema para outro vídeo. Por isso, imagina que tens um metabolismo basal a gastar 1500 calorias e tens um exercício físico que fazes, pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser corrida, pode ser o que for. Atenção que depois, neste número de modalidades que eu dei agora, aqui como exemplo, a título de exemplo, cada um tem gasta também as suas calorias, porque também depois depende também da intensidade, depende da modalidade, depende também da durabilidade que essa mesma modalidade tenha e por aí fora. Mas, colocando o exemplo que estava há pouco a referir, 1500 calorias que o metabolismo basal gasta. Imaginemos que fazes um exercício físico que te gasta 700 calorias. Por isso, já temos no total desses dois valores, a soma dá 2200 calorias, certo? Agora imagina que tu ingeres 2500 calorias. No teu dia, ingeres da alimentação 2500 calorias. Logo, vais ter um excedente de 300 calorias. Isto vai se refletir em que sentido? O teu corpo gasta, com o exercício físico e o metabolismo basal, gastou 2200. Se tu ingeriste 2500, são 300 calorias a mais. O que é que ele vai fazer? Vai armazenar essas calorias que não gastou. Vai armazenar como? Em gordura. E aqui está o ponto. A perda de peso pode-se dividir em duas situações. Temos a perda de peso que se reflete na perda de água e de músculo, e temos a perda de peso que se reflete na perda de gordura. E eu sou franco, eu priorizo aquilo que é a perda de gordura e não a perda de massa muscular e a perda de água. É lógico que eu sei quando faço um treino, principalmente com calor e a temperatura, a umidade muito baixa, eu vou de alguma forma perder água, porque se transpiro, por muita água que eu bebo, vou sempre de alguma forma desidratar. Nunca vou conseguir colmatar ou beber água da forma como também estou a transpirar, da forma como estou a gastar água. Mas atenção, que a transpiração não se perde só água, perde-se sais. Mas isso é outra situação e outro assunto que não vou trazer aqui para, de alguma forma, não baralhar. Como eu estava a dizer, se ingeriste 2500 e o corpo, neste caso, gastou só 2200, vais armazenar 300 calorias, que se vai traduzir em gordura. E tal como eu estava também a referir, tu podes perder peso através de perder gordura e podes perder peso através de massa muscular e de água, o que não é recomendável, principalmente para quem está a perder peso, e eu já pesei mais de 90 kg,
eu priorizei sempre, apesar de não ter o conhecimento que tenho hoje, eu priorizei sempre a perda de gordura e não a perda de massa muscular ou massa magra, como queiram chamar, e perder água, porque a perda de massa muscular torna-se crítica porque é a massa muscular, neste caso a massa magra, que sustenta aquilo que é as nossas articulações, protege as nossas articulações, os nossos ossos e a nossa mobilidade. Por isso, prioriza-se sempre a perda de gordura. E de que forma é que podemos priorizar a perda de gordura? Se vais praticar exercício físico, tens que beber muita água. Eu digo beber muita água, claro que não estou a falar da perda de sais, como falei há pouco, para não baralhar, mas a água não deve ser só ingerida quando vamos fazer exercício físico. Tem que ser bebida diariamente. E água bebida diariamente, eu quando digo beber água diariamente, não é beber meio litro de água. Porque há muita informação na internet que podes adquirir, até falam em 0,35 mililitros por cada quilo de massa corporal. Eu tenho, mas isso depois depende de pessoa para pessoa, eu tenho aquilo que é, eu controlo eu próprio, a minha água, e posso-vos dizer que mesmo quando vou fazer os exames, através do ginásio, eu estou sempre hidratado, sempre, seja a hora que for que faça, eu estou sempre hidratado mesmo antes de fazer ginásio. Porque aquilo que eu considero que é vital para os nossos órgãos é a água, para o nosso organismo é a água, seja para a pele, seja para o sangue, seja para muita coisa, é benéfico, porque mais de 80% do nosso corpo é constituído por água. Por isso, eu no mínimo dos mínimos são sempre à volta de 3 litros de água, não foge disso. E depois, quando vou, ou quando neste caso faço exercício físico, neste caso faço corrida, ou que faço musculação, ou que faço, eu em média por dia posso-vos dizer que bebo cerca de 4 litros a 4 litros e meio de água. Há pessoas que bebem mais, há pessoas que bebem menos e há pessoas que não bebem nenhuma. Por isso, mas eu em média 3 litros de água, 4 litros e meio de água, cerca de 4 litros e meio de água quando pratico exercício físico. Isto para dizer o quê? Que além da alimentação é necessária a hidratação, é fundamental. Volto a frisar, ou volto a sublinhar que o conhecimento que eu vos estou aqui a passar é por conhecimento próprio. Não sou especializado em qualquer tipo de área de nutrição e muito menos nutrição desportiva, mas sim baseado, nem sequer sou nutricionista, não sou qualquer tipo, não estou ligado a nenhum setor de saúde, mas sim por experiência própria, por experiência desportiva, na medida em que sou atleta, na medida em que também já pesei mais de 90 quilos, na medida em que inicialmente nos primeiros anos foi através de conhecimento que adquiri nas redes sociais, nas redes sociais e na internet, apesar de naquela altura também ainda não haver assim tanta informação como há hoje, já havia alguma. Por isso, eu estou-vos a transmitir aquilo que realmente é o meu conhecimento e por experiência própria, e não por ser especializado, porque não sou especializado nessa área. Por isso, é fundamental vocês, se querem perder peso, controlarem aquilo que vocês ingerem, o número de calorias, considerarem que a hidratação faz parte dessa mesma perda de peso e é fundamental. Beberem bastante água, porque a água não vos vai provocar
embriaguez, com toda a certeza. E depois escolherem os alimentos de qualidade. Isso, nós demos na escola a roda dos alimentos, porque vocês sabem perfeitamente quais são os alimentos saudáveis, quais são os menos saudáveis, e hoje em dia, infelizmente, a cada porta da escola está praticamente um McDonald's ou até mesmo um Burger King, por isso é uma situação que eu sinceramente fujo. Eu mesmo quando lá vou, e raramente lá, posso-vos dizer que raramente lá meto os pés, é mesmo às vezes uma salada, às vezes uma sopa, e mesmo assim a sopa, eu duvido muito que a sopa seja tão saudável como é feita em casa. Mas pronto, isso é uma escolha, são escolhas que a gente tem que fazer. Eu faço as minhas e vocês têm que fazer as vossas. Agora, para perda de peso, a hidratação é fundamental. A escolha dos alimentos e a confecção dos mesmos alimentos é fundamental. Doces eu como uma vez por semana. É uma escolha minha, como uma vez por semana, porque eu considero que o açúcar não é necessário de todo no nosso cotidiano, por isso. E eu fiz uma escolha, é um doce por semana. Um doce e um pequeno, posso-vos dizer que é um pequeníssimo doce. Espero que de alguma forma tenha conseguido ajudar-vos naquilo que é as vossas dúvidas, ou que possam ter, contribuir que este meu conhecimento também chegue a muitas pessoas que estejam a procurar este tipo de conteúdo, que tenham algumas dúvidas como eu tive no início. Procuro sempre otimizar aquilo que é o meu conhecimento, até em diversas áreas, quer seja na corrida também, apesar de a competição para mim, como já expliquei, é aquilo que é, eu não me vou repetir. Aquilo que é o meu trabalho também, na gestão de tráfego, naquilo que é a tecnologia, porque também estou ligado ao setor tecnológico, gosto muito da área, inclusivamente tenho formação em tecnologia. Aquilo também, de alguma forma, consiga este meu conhecimento chegar a pessoas que estejam realmente como eu estive há cerca de 15 anos atrás. Despeço-me de todos vós. Subscrevam o canal, caso gostem deste tipo de conteúdo. Façam like, partilhem para pessoas que vocês achem que pode, de alguma forma, ajudar este tipo de conteúdo a pessoas que vocês conheçam, quer seja da vossa família, amigos, conhecidos, pessoas que de facto queiram perder peso de uma forma saudável e não cortar hidratos de carbono a torto e direito, comerem só saladas. Isto não é solução, não é solução. Posso-vos dizer que não é solução. Optarem por proteína, legumes, beberem bastante água. Os vegetais são super importantes, acreditem que eu inicialmente também optei por vegetais, acima de tudo vegetais, e proteína, se bem que a proteína hoje em dia, mesmo o peixe e a carne, é um pouco duvidoso em termos de proteína, mas já existem sempre suplementos que são necessários e que eu considero necessários e que eu utilizo. Mas eu não vou entrar agora em termos de suplementação, não vou entrar em pormenores. Irei fazer um vídeo também dedicado aos suplementos que tomo e que considero úteis e necessários para quem também faz exercício físico com alguma regularidade. Pessoal, despeço-me. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Partilhem para as pessoas que vocês achem que este conteúdo irá ajudar na perda de peso, numa vida mais saudável, numa alimentação mais saudável, no dia a dia mais saudável. E partilhem, façam gosto, subscrevam o canal caso gostem deste tipo de conteúdo. Eu despeço-me, um forte abraço e até um próximo vídeo.